Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joaquim Palharim. Vamos ouvir a palavra? Vamos até o livro de Salmos, capítulo 39. Vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus, mesmo não conhecendo a pessoa. Compartilhe com ela a leitura, mostre aonde que nós vamos ler. Livro de Salmos, capítulo 39, versículo 4. Acharam? Está escrito assim: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Amém? Eu vou ler de novo. Rei Davi, ele é um rei poderoso. Ele é um homem bem-sucedido. Mas ele não se ilude com esta vida. E a oração que ele faz é a oração de um homem que conhece os seus limites. E não se ilude com o sucesso, nem com as conquistas, nem com o poder, nem com a fama. Ele sabe que tudo é passageiro. E ele mantém uma posição de humildade diante de Deus. E nesse determinado momento da sua oração, ele fala: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Ele quer sentir a sua própria fragilidade. Ele não quer se iludir. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Se nós considerarmos que esta oração tem cerca de 3.000 anos de idade, e se nós meditarmos que o autor desta oração já encerrou seus dias na terra, se nós pensarmos que ele já passou pela terra dos viventes, se nós começarmos a meditar na finitude do nosso tempo, a gente vê que há sabedoria nesse tipo de pedido. Por isso que eu vou reler esses 2 versículos e gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida, sede do Paraná, repetisse em seguida. Amém? Vamos lá. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Eu estava vendo um livro de história sobre a Segunda Guerra Mundial e tinha ali uma foto preto e branco, um monte de prisioneiros nus, muitos já mortos no chão, covas que eles mesmos cavaram, e soldados alemães executando com tiros os prisioneiros. E no meio da foto eu notei uma mulher que se rastejava entre os corpos.
O tiro que ela recebeu não tirou a sua vida e ela tenta escalar os corpos, sair dali. E o fotógrafo que bateu a foto mostra o momento em que um soldado nazista está apontando o seu fuzil nas costas dela para desferir o último tiro. Eu fiquei olhando aquela foto e pensando, o soldado que estava se preparando para dar esse tiro também já está morto. Matou e ele mesmo não existe mais. Vi hoje no jornal, em São Paulo, antes de vir para o Paraná, eu vi soldados do Japão, que também na Segunda Guerra pegavam prisioneiros chineses, ocidentais, e com espadas de samurai eles decapitavam. E vi um prisioneiro australiano amarrado, somente com uma cueca, os olhos vendados, enquanto um soldado japonês erguia a espada para decapitá-lo. Fiquei olhando aquela foto antiga e pensei, o soldado que desferiu este golpe também já está morto. Mas tanto o soldado japonês como o soldado alemão, no momento em que estavam praticando aquilo, eles não imaginavam que também passariam pelo mesmo processo da morte. Naquele momento eles achavam que eram os donos do mundo, com poder de vida e de morte sobre outras pessoas. O rei Davi foi um guerreiro, mas ele não se ilude. Ele sabe que os seus dias são finitos e ele quer conhecer os limites da sua vida. Ele quer sentir a sua fragilidade. E nós vamos meditar um pouco a respeito disso. Amém? Você crê que o rei Davi, que foi o rei mais bem sucedido e poderoso, o melhor rei que Israel já teve, você crê que ele tinha essa inquietude da alma de querer conhecer o limite dos seus dias, para sentir o quão frágil ele era? Você crê que o rei Davi fez esta oração a Deus? Quem acredita? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. A melhor salva de palmas que o Paraná já deu para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga, glória ao teu nome, Senhor. Fala com Deus, meu Deus, me ensina os limites da minha vida. Me ensina a sentir a minha fragilidade. Me ensina quanto é pouco o meu tempo. Fala isso com Deus. Me ensina a viver os meus dias com sabedoria. Vai aplaudindo, vai glorificando e vai dizendo, Senhor, me ensina a viver esses dias que me restam com sabedoria na tua presença. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos aprender de Ti agora. Nós falamos como Davi, os nossos dias são como nada diante de Ti. Ensina-nos agora, Senhor, sobre a fragilidade da nossa vida. Vem falar conosco, vem com Teu Espírito. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Envie Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem sentar, por favor. Havia um reino cujos moradores eram bem estranhos. Eles tinham um costume muito estranho. Olha o que eles faziam. Eles atraíam um estrangeiro para o reino, e quando aquele estrangeiro chegava sem nada, eles nomeavam aquele estrangeiro como seu rei. E o estrangeiro, pego de surpresa, ele ficava maravilhado. Eu, rei? Eu vim aqui sem nada e agora sou rei? Sim. Nós temos por costume de eleger um estrangeiro nosso rei. Aí o estrangeiro ficava maravilhado.
era entronizado, uma coroa colocada na sua cabeça, e ele passava a morar num palácio. Porém, os moradores desse reino não avisavam o estrangeiro que em determinado momento, quando o conselho decidisse, ele seria destituído da sua realeza e banido do país sem nada. Eles guardavam segredo sobre esse detalhe. E o estrangeiro, então, entronizado como rei, se ele tinha bens fora do país, ele começava a trazer tudo para esse reinado. Ele não sabia que o dia que o conselho decidisse, ele seria banido de mãos vazias. Então o estrangeiro começava a trazer tudo que tinha para aquele reino onde ele era rei. E ele se preocupava em construir, fazer obras. Ele não tinha noção, ele não tinha a menor ideia do que iria acontecer. Mas repentinamente o conselho chegava, se reunia: está na hora de destituir esse rei. Vamos nomear outro estrangeiro. E o rei, ele era destituído abruptamente e não tinha direito de levar nada, apenas a roupa no corpo. E não tinha choro. Tinha que ir embora e nunca mais voltar. Aí os moradores daquele reino chamavam outro estrangeiro e faziam a mesma coisa e nunca diziam para o estrangeiro que era empossado como rei, quando ele seria destituído e que, ao ser destituído, iria embora sem levar nada. E os estrangeiros ficavam felizes, se preocupavam em construir, em aumentar o reino, em aumentar a fortuna pessoal, em fazer palácios, etc. e tal. Mas repentinamente o conselho se reunia: está na hora de tirar esse rei, manda ele embora e vamos nomear outro estrangeiro. Os moradores deste lugar faziam isso. Mas numa certa vez, eles nomearam como rei um estrangeiro bom e justo. Esse estrangeiro também não sabia do artifício que havia por detrás. Mas como ele era muito bom e justo e governava com justiça e procurava ser bom para os súditos, esse estrangeiro conquistou a simpatia de um dos conselheiros. E esse conselheiro, fazendo uma grande amizade com o estrangeiro, o chamou em particular e disse: quero te contar um segredo. Não se iluda. Nós temos o costume de destituir o rei estrangeiro a qualquer momento e mandá-lo embora de mãos vazias e bani-lo, ele nunca mais pode entrar aqui. Por isso, ouve este conselho. Não fique construindo e juntando riquezas aqui no nosso reino. Comece a mandar riquezas para fora. Comece a mandar tesouros para fora. Comece a se preparar. E guarde segredo disso que eu estou te falando, porque a qualquer momento o conselho vai se reunir e no auge da tua ilusão eles vão te destituir e você será banido sem nada. E o rei estrangeiro, quando ouviu isso, agradeceu ao conselheiro e prudentemente começou a mandar riquezas para fora. Começou a guardar tesouros fora daquele reino. Começou a juntar tesouros fora daquele reino. Quando o conselho, depois de alguns anos, e eles nunca diziam qual era o tempo do mandato do rei estrangeiro, depois de alguns anos o conselho se reuniu e chamou aquele estrangeiro e disse: acabou, você não é mais rei, você terá que ir embora. Tá, vou pegar minhas coisas. Não vai pegar nada. Você não tem o direito de levar nada. Mas eu preciso levar alguma coisa. Você vai levar só a sua roupa do corpo. Mas ao invés de ele sair desesperado, como todos saíam, porque todos saíam chorando, porque nem família deixavam levar embora, todos iam chorando, lamentando. Mas este rei não. Esse estrangeiro, quando ele foi destituído, ele saiu feliz, porque ele sabia que havia se preparado para aquele momento, que ele tinha tesouros guardados em outro lugar, que ele iria sair dali e não seria um banido miserável,
totalmente infeliz. Ele tinha se preparado bem para aquele momento. Eu vou, se é que você já não entendeu essa ilustração do reino de Deus, eu vou explicar para você. Esse reino estranho, cujos moradores elegem um estrangeiro para governá-los, esse reino estranho é o nosso planeta, é a Terra, é o nosso país, é a nossa vida aqui neste mundo. Cada um de nós se sente rei do seu mundinho particular. Nós achamos que somos governantes da nossa vida. Achamos que vamos viver neste mundo, nessa situação, para sempre. E aqui ficamos preocupados em construir, edificar, juntar tesouros, amealhar riquezas, juntar patrimônio, fazer carreiras, estudar, progredir e comprar mais, e possuir cada vez mais e juntar cada vez mais. Assim nós fazemos nesta vida. Porém, este é um reino estranho. Num momento em que você não espera e que você não foi avisado, pedem que você se retire. E você é pego de surpresa com essa notícia, tem que se retirar e não pode levar absolutamente nada. Nem familiares, nem amigos, nem recordações pessoais, nem lembranças, nem dinheiro, nem nada, nada. Quando muito, despedem você só com a roupa do corpo, quando você tem sorte de receber um funeral, porque muitos nem isso recebem. E o Senhor Jesus, quando Ele estava aqui na terra, Ele falou a respeito disso. E o ser humano vive aqui com essa ilusão de que nunca sairá deste mundo. Por isso causa admiração o rei Davi, que construiu palácios, que fez Israel progredir como nunca, que preparou o reino para entregá-lo próspero a Salomão. Causa espanto que o rei Davi, que tenha sido o maior rei que Israel já teve, ele não se iludiu com as situações desta vida e com a euforia do sucesso. Ele queria que Deus me mostrasse isso. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. O rei Davi não se iludia. Aqui na terra, Jesus Cristo contou uma parábola, que era a maneira empregada para falar uma coisa, mas ensinar outra. Porém, essa parábola que ele contou é tão clara, amados. É uma parábola assim, tão direta, que não requer nem interpretação. De tão claro que é, porque o assunto é importante. Então não há mistério. Vá comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 15. E disse-lhes, não é? Jesus falando com a multidão, falando com o povo, falando com os discípulos, falando com quem estava em volta. E disse-lhes, falando com você também, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Estou me lembrando de um homem no Rio de Janeiro, que por causa do diabetes ele não tinha as duas pernas. E ele fez, a coisa de 2, 3 anos atrás, uma aposta
na loto, jogo, loteria, e ele ganhou 52 milhões de reais. Uma fortuna. Vamos colocar isso em dólar de hoje. Ele ganhou cerca de 25 milhões de dólares. É muito dinheiro, amados. 25 milhões de dólares. O que este homem imaginava? Que ele iria ter o dinheiro para gastar até o fim da vida. Comprou uma fazenda, se mudou para um lugar mais tranquilo, tinha medo de sequestros e estava levando a vida. Não precisava trabalhar. Ele achava que até o fim da sua vida ele seria suprido. Ele tinha comprado um triciclo, aquelas motos, não é? Que tem 3 rodas, um triciclo motorizado, e ele ia até o bar, no povoadozinho que tinha lá, ele ia até o bar. E ali levou vários tiros e morreu. 52 milhões de reais aí, ó. Ele não pôde levar 1 centavo para a sepultura. O triciclo motorizado, ele não pôde levar para a sepultura. A jovem esposa com quem ele tinha se casado, ele não pôde levar para o outro mundo. Foi banido. Foi banido deste mundo. Sua alma foi pedida de repente, no momento que ele não esperava, e ele não pôde levar nada. Apenas a roupa do corpo. Apenas um pijama de madeira, não é mesmo? O máximo que ele pôde levar. Mas isso que aconteceu com esse homem não é diferente do que vai acontecer com você e comigo. Pode ser que a gente não morra levando tiros, nem atropelado, nem com raio, nem afogado, não é? Pode ser que a gente não morra de infarte, nem do coração. Pode ser que a gente morra mesmo de velhice. Mas qual a medida de palmos da tua velhice? Qual é o teu limite da tua velhice? Com quantos anos você vai partir desse mundo? Quando que a sua alma será pedida? O rei Davi queria saber. Meu Deus, me ensina, por favor. Qual é a medida dos meus anos? O Senhor fez a minha vida como palmos. A minha vida não é nada diante de ti. Me mostra, Senhor, o quão frágil eu sou. Ele não se iludia. Jesus falou sobre esse homem, rico também. Puxa, a minha fazenda produziu demais. Eu vou até derrubar esses celeiros e construir outros maiores, e depois eu vou deitar numa rede e vou dizer para minha alma: come, bebe, dorme, folga, porque tem bens para muitos anos. E Deus chamou este homem de louco, porque naquela mesma noite a sua alma seria pedida. Vamos retornar lá para o Salmo de número 39, versículo 6 agora. Vamos ver aqui o que Davi disse em seguida na sua oração. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. O homem de Deus, a mulher de Deus, o ser humano que tem discernimento, ele não coloca a sua esperança na transitoriedade desta vida e nem se ilude com qualquer situação neste mundo, seja boa ou seja má. Mas especialmente o homem de Deus e a mulher de Deus não se ilude com sucesso, nem com fama, nem com dinheiro, nem com poder. O rei Davi, ele deu a chave. Senhor, o que espero eu? O que eu espero? O que eu espero? A minha esperança, Senhor, o que eu espero? O que eu espero está em Ti. Somente uma pessoa que tem discernimento espiritual consegue meditar a respeito desse assunto que interessa a cada um que está aqui. Não importa a idade que você tenha, e não importa qual seja o seu nível de instrução e que situação você está vivendo agora. Qualquer que seja a tua idade, esse assunto te interessa. Qualquer que seja a tua profissão, esse assunto te interessa. Mas as pessoas do mundo não se preocupam com isso.
Vamos no livro do profeta Jeremias. Vamos ler o capítulo 17, versículo 11. Veja o que está escrito. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se fará o insensato. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará o insensato. O que é o insensato? Um louco. O que Deus disse para aquele homem rico que falou: agora eu tenho bens para muitos anos, vou falar para minha alma descansar, folgar, aproveitar, se regalar, porque eu tenho bens para muitos anos. Deus disse: louco, insensato. Ele estava preocupado com a sua alma, mas só para esta vida. A preocupação com a sua alma é que a sua alma aproveitasse, a sua vida aproveitasse as coisas deste mundo. Por isso ele é um insensato. O Senhor Jesus nos deu mais uma lição aqui na terra, amados. Vamos comigo no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler aqui, capítulo 6, versículo 19. Veja o que disse o Senhor Jesus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sabe o que Jesus faz com você? Ele é como aquele conselheiro que fez uma amizade com um estrangeiro e disse: vou te contar um segredo. Nesse reino, nós colocamos um estrangeiro como rei, e ele ajunta muitas riquezas no nosso reino, mas depois nós o mandamos embora de mãos vazias. Mas se você quer um conselho, faça diferente. Comece a mandar riquezas para fora. Comece a juntar tesouros fora daqui, para quando você for banido, você tenha se preparado para aquele momento difícil. Aí Jesus Cristo está dando o mesmo conselho para cada um de nós. O mesmo conselho. Não se iluda com esta vida, não se iluda com este mundo, não ajunte tesouros aqui. Porque todo e qualquer tesouro que você juntar aqui, ele vai ser consumido, ele vai ser roubado e ele vai enferrujar. Nenhum tesouro aqui vai permanecer. Aí quando Jesus disse isso, as pessoas olhavam em volta, aquele templo de Jerusalém, famoso no mundo todo, onde estrangeiros constantemente iam visitar para contemplar tal formosura arquitetônica, era considerado inclusive uma das maravilhas do mundo antigo. Ninguém podia imaginar que ali não ficaria pedra sobre pedra. As pessoas que juntaram tesouros naquele lugar, elas não podiam imaginar que nada sobraria. E hoje o que a gente consegue contemplar ali são algumas pedras que sobraram daquele tempo. Nada. Todos os tesouros, todas as ilusões, todos os projetos, tudo ficou ali no passado. Nada permaneceu. Ninguém pôde levar absolutamente nada daquilo. Aí o Senhor Jesus vem e diz: não é aqui que vocês têm que juntar tesouros. Ouçam este conselho. Jesus pacientemente vai nos mostrando. E Ele mesmo. Mostre-nos. O que Ele construiu? Qual propriedade que Ele comprou? O que Ele adquiriu? O que Ele quis fazer na sua própria vida aqui na terra? O próprio Senhor Jesus nada juntou neste mundo. Quero ir com você agora no livro de Apocalipse, capítulo 3. Quero ler com você o versículo 17. O Apocalipse é o livro das revelações. É um livro cheio de revelações. E aqui, mais uma vez, nós temos revelado isso que nem segredo é.
mas que parece oculto aos olhos humanos. Todo mundo sabe disso, mas parece que estamos cegos. Por isso que a palavra diz aqui, Deus falando: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Cego. Estamos cegos. Nós ficamos cegos. Aí a pessoa tem que cair em si. Espiritualmente falando, a pessoa que não tem Deus, que não tem Jesus, que não tem uma visão espiritual, essa pessoa é cega, essa pessoa é pobre, é infeliz, não tem a graça de Deus, é uma pessoa desgraçada, é uma pessoa miserável, por mais que ela possua, ela é pobre e está nua, não possui nada. Aí vem o conselho. Olha o conselheiro vai falar com você de novo, amém? Você, habitante desse estranho reino. Você é rei, rainha do seu mundo particular. Você planeja tudo, administra tudo nesse teu reino particular, nesse teu mundo particular. O conselheiro chegou para o rei estrangeiro e falou: vou te contar porque eu gosto de você. Eu vou te dar um conselho porque eu gosto de você. Aí vem aqui o conselho, ó, em Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos neste mundo achando que somos reis. A qualquer momento, a nossa alma será pedida. Seremos arrancados violentamente desse nosso reino particular e não nos deixarão levar nada. Agora, se você quer ser rei, e se você quer se assentar num trono, aqui, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. É possível você ser rei, sim. Rei e sacerdote do Senhor Jesus. Esta passagem, essa transformação, essa verdadeira visão onde você enxerga a realidade. A verdadeira realidade. Não essa realidade fortuita, não é? Totalmente virtual. Porque esse mundo aqui é virtual, amados. Tudo que nós estamos contemplando aqui é virtual. Acredite. Acredite, é tudo ilusão. Por isso que o rei Davi na sua oração falou: na verdade todo homem é vaidade, é ilusão. Tudo aqui é virtual. Você pensa que é dono do corpo? Você pensa que é dono da sua vida? Pensa que é dono dos seus anos? Pensa que é dono do seu salário, do seu dinheiro, da sua poupança, da sua casa, do seu carro? Você quer até comprar uma casa melhor, um carro melhor? Quer até ganhar mais dinheiro, ter mais dinheiro? Tudo aqui é virtual. A gente pensa que é e não é. Tudo que a gente imagina neste mundo é uma grande ilusão. A verdadeira visão está aqui. Quando você tem este colírio preparado pelo Senhor Deus e começa a enxergar de verdade. Como Davi pediu a Deus: me mostra, Senhor, qual é a medida dos meus anos? Qual é a medida da minha vida? Quantos palmos ainda há na minha vida? Quanto tempo ainda me resta? O que eu vou fazer, Senhor? Me mostra a minha fragilidade. Aí Deus, na palavra inteira, Ele vem e aconselha o que o ser humano deve fazer. Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé, por favor. Você, na tua própria vida, imagina que é rei.
Você na tua própria vida imagina que é uma rainha. Você governa o teu mundo particular. Você administra tudo. Você decide. Mas você precisa enxergar agora a realidade. Aconselho-te que de mim compre colírios e unja os teus olhos para que vejas. Você tem que enxergar. Enxergar de verdade. Pingar colírio. Palavra de Deus. Abrir os olhos. Contemplar a realidade. Aí você tem que olhar e ver quem realmente é rei. Qual é o reino que interessa? Em qual trono você poderia se assentar? Aí você tem que enxergar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aí reconhecer que você não é rei. Fazer como Davi, que pegou a sua coroa, tirou da cabeça e colocou aos pés do Senhor. Você precisa enxergar isso. Pegar a tua própria coroa, tirar da cabeça e humildemente colocar aos pés do verdadeiro Rei. Entregar sua vida para Jesus. E começar a viver neste mundo como estrangeiro mesmo. Ter ciência de que você é um peregrino neste mundo. Que você está aqui verdadeiramente de passagem. Eu não sei quanto tempo você tem de vida e nenhum de nós sabe. Nenhum de nós tem a menor ideia de quanto tempo nos resta. Mas a noção de que somos limitados e que o nosso tempo pode acabar repentinamente, nos faz enxergar a realidade. E nos dá a oportunidade de reconhecer o verdadeiro Rei, receber Jesus como o único Salvador e começar a viver em função do reino eterno, o reino de Deus. Jesus é o Rei que você tem que servir. Se há um trono para se assentar, você só terá chance de se assentar nesse trono se você vencer. Por isso que o homem e a mulher que estão neste mundo como estrangeiros e peregrinos não podem perder a visão. Não podem nunca, jamais se esquecer que tem que ir até o fim agora com esta visão. Não se iludir jamais com o mundo nem com as oportunidades. Deus vai te abençoar imensamente. As portas vão se abrir para você todas. O que você fizer será abençoado, com certeza. Assim como Davi, que nunca pediu para ser rei, se tornou o melhor rei que Israel já teve. Nunca pediu para vencer uma guerra, mas venceu todas as batalhas. Nunca pediu a morte de nenhum inimigo, mas venceu todos os adversários. Mas foi um homem que, apesar de extremamente abençoado, conhecia a fragilidade da sua vida e dos seus dias e reconhecia em Deus o verdadeiro soberano. Deus diz: se enxergue. Pegue o colírio da verdade. Pingue nos teus olhos para que veja. Contemple a realidade. Compre de mim vestes brancas para que te vistas. Porque nós estamos nus. Diante de Deus nós estamos nus, amados. Ele nos manda comprar vestes brancas. Mas aí Ele é tão bom e misericordioso, sabendo que nós somos pobres, cego, miserável, nu e desgraçado. Ora, se somos tão miseráveis, é lógico que nós não temos dinheiro para comprar vestes brancas. Aí Deus entra com a sua generosidade. A veste branca que nós vamos usar não é comprada com nosso dinheiro, nem com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, como de um cordeiro puro e incontaminado, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus, Ele paga as vestes brancas para que você te vistas, para que você seja uma pessoa completamente abençoada diante de Deus. Ele paga tudo. E essas vestes brancas, elas não envelhecem. Você já leu quando Israel saiu do Egito e eles ficaram 40 anos no deserto? Você já leu que as vestes não se envelheceram? Você já leu isso na palavra? Aquilo é uma figura do que Deus faz com você quando você recebe as vestes brancas que foram compradas pelo sangue de Jesus. Estas vestes não se envelhecem. Essa a traça não come.
A ferrugem não devora. Essa veste não fica velha e não apodrece, não fica rota. É uma veste eterna. Deus, Ele diz, conselho-te que de mim compres tudo isso. Eis que estou à porta e bato. Aí Ele fala, não é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Me admira muito a educação que Deus tem, porque podendo arrombar a porta, humildemente Ele bate. Se a pessoa ouvir e quiser atender, Ele entra. Se a pessoa quiser abrir a porta, Ele entra. E quando Ele entra, Ele já entra com um banquete celestial. Ele já entra com mantimento eterno, com o pão da vida. Ele prepara um banquete para você. Aí você começa a viver em função do outro reino, onde realmente vale a pena guardar as coisas. Onde a tua vida está sendo registrada. Teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí você vai viver neste mundo com a noção exata de que nada aqui ficará para a semente, nada aqui poderá ser usufruído, mas que você está juntando para a vida eterna, para o reino de Deus. Então, o que Ele pede para você fazer agora? Arrepende-te. Eis que castigo e repreendo a todos quanto ama, arrepende-te, pois agora, Ele diz, arrependimento. Estou arrependido de viver como eu vivi neste mundo. Você tem que chegar a essa conclusão. Eu vivi egoisticamente. Eu vivi pensando só em mim. Vivi pensando só nesta vida. Ocupei todo o meu tempo pensando apenas em trabalho, carreira, estudo, negócios, oportunidades e me esqueci totalmente de Deus. Eu me arrependo de ter vivido de uma maneira tão egoísta. Arrepende-te. Aí a pessoa se arrepende. Aí Deus diz, se você abrir a porta, eu vou entrar. Porque se você abrir a porta, eu vou considerar isto como um convite para eu entrar. Aí você abre a porta e Ele entra. Aí Ele quer que você, nesta nova vida, nesta nova visão, e com essa nova veste, e com esse novo banquete, Ele quer que você persevere até o fim. Porque se você vencer, se você conseguir chegar até o último minuto do seu tempo nesta vida, então, se você vencer, Ele vai permitir que você se assente no seu trono com Ele, assim como, diz o Senhor, eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele te promete reino eterno, vida eterna. Ele tem um plano com você, de fazer um rei e sacerdote eterno. Ele tem este plano com você. Aí nas escamas, está enxergando perfeitamente agora, recebeu o conselho do próprio Senhor Jesus, que te ama muito e não quer que você se perca, quer abrir a porta para Ele entrar. Se você abrir a porta, Ele entra. Se você não abrir a porta, Ele não entra. Ele é muito educado, é um cavalheiro, é de uma gentileza extrema, é de uma delicadeza profunda. Se você abrir a porta, Ele entra. Quantos aqui, ouvindo a palavra, ouvindo o Senhor bater, compreendendo a fragilidade dos seus dias aqui na terra, compreendendo que é um estrangeiro neste mundo, quantos aqui ouvindo a voz do Senhor Jesus e ouvindo Ele bater a porta, quantos aqui querem abrir a porta para Jesus entrar, recebendo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Eu quero, pastor. Oh glória, oh glória. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente comigo, vem para cá, vem para cá. E para cada vida que está chegando, vamos nos alegrar e aplaudir o Senhor Jesus. Vem. Somos estrangeiros, mas não vamos sair daqui de mãos vazias. Chega mais perto de mim, pode chegar. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Quer vir? Venha. Quer vir também? Venha. Vamos aplaudir por cada vida que está chegando. Há um reino eterno.
Ao reino eterno de um dia você será uma rainha, um rei, um sacerdote. Oh, glória! Glória a Deus! Quero falar uma coisa dirigida especialmente para quem fraquejou. Porque ele diz assim, não é? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus, ele venceu a morte, o inferno, venceu o pecado, venceu as tentações, venceu as ofensas, ministrou o perdão até o fim. Naquele momento em que ele era provocado na cruz, tudo que o diabo queria é que Jesus fervesse os miolos. E por causa da tortura, da sede, do sofrimento, da ingratidão, das ofensas, perdesse a cabeça e por um segundo apenas, Jesus proferisse uma maldição sobre a multidão, ou uma blasfêmia naquela hora, ou que Jesus naquele momento ficasse irado, com raiva, com mágoa no coração. Tudo que o diabo queria com a provocação era só isso. Mas Jesus venceu o diabo naquela hora. O inimigo não conseguiu. Ao invés de amaldiçoar, ele resolveu perdoar. Ao invés de lançar uma praga, ele resolveu orar por aqueles pecadores que nem pediam perdão. E ele disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não sabem, e não sabiam mesmo. Só um sabia lá. Era Caifás. Esse sabia o que estava fazendo. Esse tinha maior pecado do que Pilatos. Mas aquela multidão não sabia, não sabia. Por isso Jesus, apesar de ter sido muito ofendido, perdoou de coração mesmo. E isso é não estar desviado, isso é vencer. É quando você mesmo, estando na igreja firme, você luta contra o sentimento de mágoa, de vingança, de amargura. Quando você mesmo estando na igreja, mesmo tendo sido injustiçado, injustiçada por pessoas que estão vivendo neste mundo, iludidos ainda com esta vida, pessoas que te ofenderam, traíram, enganaram, fizeram mal para você, porque eles não têm noção da transitoriedade aqui. São como aquele soldado nazista e aquele soldado japonês que executavam prisioneiros, achando que eles viveriam para sempre. Estão mortos também. Esses que te ofenderam, esses que te magoaram, eles precisam do teu perdão. E vencer é isto. É você limpar o teu coração como Jesus limpou. Ele venceu porque ele perdoou. Nós estamos na igreja. Vamos perseverar neste caminho até o fim. Mas não podemos ficar aqui dentro como derrotados. Não podemos ficar na casa do Senhor como perdidos. Não podemos ter uma vida dupla. Não podemos ter pecados. Não podemos carregar ódio ou mágoas em nossos corações. Temos que vencer. Vencer a nós mesmos. O adversário mais difícil de vencer é a própria pessoa. Vencer o diabo é fácil, sai em nome de Jesus. Mas vencer a própria pessoa, vencer a si mesmo naquilo que você acha que é justo ou injusto, vencer a sua própria vontade de amaldiçoar e perdoar, isso é vencer. Às vezes nós estamos desviados assim. Escute isso. Às vezes nós estamos desviados assim, dentro da igreja. Nós não perdoamos mais. Guardamos mágoa. Carregamos essa mágoa. Carregamos esse ódio. Estamos derrotados dentro da igreja. Mas Jesus Cristo está mandando essa palavra, que abrange não apenas o desviado que voltou para o mundo e voltou a fumar, voltou a beber, voltou a se prostituir, a se drogar, a fazer coisas erradas. Não apenas a pessoa que saiu, que perdeu e que hoje está aqui. Não apenas esta pessoa, mas aqueles que continuam aqui estão sendo combatidos com injustiças, calúnias, difamações, vinganças, injustiças. O teu coração está machucado, ferido. Aí você precisa vencer a você mesmo. Limpar o teu coração. Perdoar nesta hora. Ser um grande vencedor. Um cristão, uma cristã de verdade. Então eu vou chamar aqui na frente você
que se sente fraco até para perdoar, que se sente fraco até para continuar, que já pensou em desistir, e já pensou em abandonar, já pensou em voltar atrás, ou até já desistiu, até já voltou atrás, mas hoje está aqui pela misericórdia de Deus. É com você que o Espírito Santo está falando. Falta tão pouco tempo, amados. Não vale a pena perder tudo. Não vale a pena. Falta pouco tempo. Acredite, Jesus está voltando. Jesus está chegando. E Ele quer buscar uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Quer vir aqui na frente também? Estas pessoas estão vindo? Quer vir também? Então venha. Venha. Está com vontade de vir? Venha e vamos aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Nós não vamos, amados, achar que alguém que nos fez mal, se pagar caro nesta vida, nós não vamos achar que estaremos melhor do que esta pessoa. Quando o soldado nazista pegou aquele fuzil e apontou nas costas de uma mulher esquálida que rastejava entre cadáveres, ele se sentiu Deus naquela hora. Posso matar, mas ele mesmo iria morrer depois, e levando essa culpa. Se a gente imaginar que alguém que nos fez mal nesta vida, se ela pagar caro, se ela se der mal, se ela sofrer pelo mal que nos fez, se nós acharmos que estamos melhor do que ela por causa disso, então é porque nós estamos perdidos, nós somos perdedores. Porque tanto quanto aquela pessoa, iremos partir deste mundo a qualquer momento e vamos nos apresentar diante do mesmo Deus. Se há alguma coisa ainda na tua vida difícil de administrar, difícil de perdoar, difícil de esquecer, se há algum sentimento no teu coração, pedindo até para Deus, e fazemos isso muitas vezes: ó Deus, aquela pessoa me fez mal, faz ela pagar caro. Chegamos a orar a Deus para pedir isso. Somos perdedores. Somos perdedores. Não estamos vencendo. O vencedor, ele ora a Deus sim, para aquela pessoa que lhe fez mal, mas para dizer: Senhor, perdoa porque ela não sabe o que fez. Esse é o vencedor. É esse que vai se assentar no trono do Senhor Jesus. Tem mais alguém que quer vir aqui na frente? Então aproveite e venha, porque o Senhor está aconselhando. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio, para que vejas. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vem para cá. Vem para cá. Pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus, eu te garanto, que hoje você vai sair daqui outra pessoa. Primeiro que você vai sair daqui sem nenhum pecado. Você vai sair daqui 0 quilômetro, sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação. Segundo que eu te garanto que você vai sair daqui, não mais como um rei deste mundo, mas como um estrangeiro nesta terra, que está juntando para o verdadeiro reino dos céus. Garanto que você vai sair daqui com outra visão, enxergando o reino dos céus, contemplando o Rei Jesus. Garanto para você que a sua vida a partir de hoje vai ser tão sublime, tão diferente. Você vai ser uma pessoa tão perdoadora, uma pessoa tão amorosa, uma pessoa tão cheia de Deus, que quem se aproximar de você vai sentir essa presença gloriosa. As pessoas vão olhar para você e notar uma diferença muito grande. Aí alguém poderá até dizer: essa pessoa, depois que começou a ir na Paz e Vida, naquela igreja lá, fizeram lavagem cerebral nela. Vamos dizer isso. Gente da tua própria família vai dizer: fizeram lavagem cerebral. Aí você vai dizer para eles: não apenas lavagem cerebral, mas lavagem do meu corpo, da minha alma, do meu coração, pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Ele me deu essa veste branca,
E eu já estou trajado com a roupa que usam lá no reino dos céus. Sabe como que o diabo reconhece que a gente não é deste mundo? Sabe como que o diabo reconhece que a gente não é daqui, desse reino da terra, do reino dos homens? Pela roupa que a gente usa. Não é por uma roupa comprida até os pés, um vestido compridão, não é por aí. O diabo reconhece que nós não somos mais deste mundo pela veste branca que nós usamos, que já é a roupa que se usa no reino dos céus. Por isso que o céu consegue te reconhecer quando você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando eles olham de lá de cima, quando eles contemplam das alturas, sejam anjos, arcanjos, querubins, serafins e o próprio Deus, quando eles olham você aqui na terra, você resplandece, a tua veste branca brilha. Por onde você anda, você é identificado. Você vai sair daqui hoje já com esta veste branca lavada no sangue de Jesus Cristo. Você vai sair daqui outra pessoa. Teu pensamento diferente. Você vai sair daqui, amado, amada, com a mente de Cristo. Você vai começar a pensar igual Jesus Cristo pensa. Você vai começar a reagir como Ele reage. Pessoas vão te apunhalar pelas costas e você vai dizer, não foi nada não. Não esquenta a cabeça. Uma pessoa totalmente tranquila. Uma pessoa totalmente abençoada. Feliz. Uma pessoa feliz de verdade. Caminhando por este mundo de passagem, mas consciente, contemplando a glória de Deus. Nós vamos nos ajoelhar agora. E eu vou convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio, que querem entregar a vida para Jesus, que se ajoelhem ao lado do rádio, esteja você na cadeia, no hospital, em casa, no trabalho. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio. Faça como nós estamos fazendo aqui na Paz e Vida, sede do Paraná. Você que está ouvindo pela internet, até saiu do Brasil, foi para o Japão, para a Austrália, para a Inglaterra, para a França, para a Itália, para os Estados Unidos, para a Argentina. Tem pessoas nos ouvindo pela internet no Brasil inteiro. Recebemos e-mails, inclusive de fora do Brasil. Você que está em Boston, você que está em Los Angeles, você que está em outros países do mundo, em outras capitais do mundo, em outras cidades do mundo. Você que está nos ouvindo agora na Suíça, em toda parte, acompanhando pela internet, saiu do Brasil pensando em ganhar o mundo. Aí você se deu conta que o Rei é Jesus, que você é um estrangeiro neste mundo, que você fez tantos sacrifícios para esta vida, mas agora pingou o colírio nos olhos e começou a enxergar a realidade. Você que está ouvindo pela internet em qualquer país do mundo, e quer agora se render ao Senhor Jesus, tirar a coroa da sua própria cabeça e colocar aos pés de Jesus, então se ajoelhe ao lado do teu computador. Nós vamos orar. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem em qualquer rodovia, avenida, rua, estrada, caminho, você que está ouvindo esta mensagem no rádio do seu veículo, e você quer entregar a vida para Jesus, não precisa parar o veículo. Reduza a velocidade. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Vou pedir às pessoas que estão comigo aqui na Paz e Vida, sede do Paraná, em Curitiba. Você que está de joelhos diante do altar, coloque a mão direita sobre o teu coração. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo. Ore assim. Meu Deus e meu Pai. Oh, glória, coisa linda. Você já está falando com o teu rei, com o teu governador. Você está falando com o teu dono. Você está falando com aquele que governa o reino onde você vai viver por toda a eternidade. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. A tua palavra abriu os meus olhos. Eu enxergo a verdade. Durante muito tempo eu me iludi com este mundo, mas compreendi que a minha vida é ilusão, é vaidade e tudo passa. Meu Deus da glória, ouve, Senhor, a minha oração. Eu não sei
quando o Senhor iria pedir a minha alma, mas eu resolvi te entregar a minha alma agora mesmo. A partir de agora, a minha alma, a minha vida, o meu coração, o meu corpo, a minha mente, o meu espírito te pertencem. Senhor, eu me entrego sem reservas, inteiramente nas tuas mãos. Eu abro a porta para que o Senhor entre e faça esta morada poderosa na minha vida. Meu Pai querido, me purifique agora com o sangue de Jesus. Me dá, Senhor, as vestes brancas. Hoje, Senhor, eu me sinto enriquecido, porque alcancei, eu descobri o tesouro escondido. Eu agora sei o que estou fazendo neste país, nesta terra muito estranha. Estou de passagem e muito breve estarei com o Senhor no reino eterno, porque agora eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e pelo sangue que Ele verteu por mim na cruz do Calvário, eu me purifico de todos os pecados. Obrigado, Senhor, pela minha salvação, e me ajuda a perseverar até o fim. Eu não quero desistir nem desviar, e eu não quero carregar dentro de mim mágoas desta vida, nem amarguras do passado. Agora eu também perdoo todos aqueles que me fizeram mal, e do mesmo modo que o Senhor tem me perdoado, eu também perdoo os meus devedores, em nome de Jesus, o meu único Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.